Cleusa, Boa que coisa legal tarde, Morgana, querida. Você está bem? também. Estou muito Hoje bem. hoje me programei para estar aqui, que muitas Ah, vezes não dá, que a gente tem compromisso, mas hoje eu tirei o tempinho para participar. pô, que bacana. Fico muito É, feliz. sempre faz bem, sempre faz bem. Sim, sem dúvida. E é um E tema muito, você? que nos toca muito, né? Quando a gente fala assim do Sim. tema dos irmãos, é um tema que é muito representativo para nós. Eu fui percebendo assim ao longo da minha jornada que no começo parecia que não era tanto e às vezes até quem está no meio, né, da constelação familiar, a gente fica tão em cima da questão dos pais, né, e batendo tanto assim nessa tecla dos pais, dos pais, dos pais, e a questão dos irmãos, ela passa despercebida. Só que muitas vezes a relação e o vínculo com os irmãos, ele chega a ser tão forte quanto, ou ainda uma lealdade maior do que a própria relação pais e filhos. Então, realmente é um tema que vale a pena a gente investir um pouco mais, aprender um pouco mais e, sobretudo, a gente se colocar no nosso lugar certo. E para isso, para a gente se colocar no nosso lugar certo, só para dar seguimento, bem-vinda, Ariela, Fran, sejam muito bem-vindas. E para que a gente possa estar no nosso lugar certo, é a gente compreender o quanto é importante e como que a gente faz para não entrar num lugar de julgamento. A partir do momento que a gente sabe qual é a função dos lugares, qual é a função dos lugares que cada um entra no sistema, a gente tem a grande possibilidade de abrir mão do julgamento, porque a gente se dá conta que todos nós somos programados. Todos nós viemos e recebemos uma determinada programação. E por isso, muitas das coisas que a gente muitas vezes pode ter julgado, a gente começa a ver que era por uma questão de incompreensão, porque aquela pessoa que está naquele lugar não tinha muitas vezes como fazer diferente daquilo que ela fez, ou fazer diferente daquilo que ela faz, porque aquilo que ela recebe e a forma que ela está programada faz com que ela perceba e decida e haja na vida dela em função daquele programa. E a gente é a mesma coisa com a nossa vida. Então, alguns têm um pouco mais de liberdade e a possibilidade de acessar um conhecimento do que outros, e que esses se tornem, né, a possibilidade de gerar liberação, liberação de julgamento, liberação para si mesmo, para a sua própria vida, para prosperar na sua própria vida e liberação para o próprio sistema. Então, eu quero trazer para vocês, hoje, tem essa questão assim dos irmãos, focando nessa questão dos papéis. O que significa estar como primeiro filho, como segundo, como terceiro? Quais são as principais implicações sistêmicas de cada lugar? E o que é importante você, desde o lugar que você está, você estar mais atento para você poder prosperar ainda mais, né? Quando a gente fala dos irmãos, só para a gente ter aqui uma pequena introdução, a gente está falando a forma que eu aprendi a me relacionar com pessoas do mesmo nível hierárquico que eu. Muitas relações dos irmãos que vêm da família de origem na relação com os irmãos estão sendo projetadas no trabalho, na profissão, com os colegas, com a própria relação de casal está sendo projetada, porque é uma relação de igual, uma relação de pares, e aí vocês vão ver que dependendo do lugar, é uma projeção muito mais forte ou menos forte a relação dos irmãos na relação de casal. Então é um tema muito, muito, muito válido mesmo, muito importante quando a gente fala de prosperidade, porque prosperidade está relacionado exatamente com essa palavra. Prosperar é se relacionar mais. Prosperar é se abrir mais. E se eu tenho problemas e conflitos em me relacionar com pessoas do mesmo nível hierárquico que eu vou ter muita dificuldade de prosperar, né? E aí a gente vai entender muitas vezes de onde vêm essas programações que influenciam e dificultam que a gente prospere, porque a gente não está no nosso lugar certo, ou porque a gente não tomou ainda as qualidades do nosso lugar certo. E eu vou começar para vocês, né, trazendo que quando a gente fala de irmãos, a gente está falando de filhos, se a gente está falando de filhos, a gente está falando
falando de pais de família, e que toda a família possui quatro necessidades básicas. Quatro necessidades básicas muito importantes. A primeira delas está relacionada com a proteção, então a proteção e a produtividade. A segunda necessidade básica das famílias é uma necessidade emocional, de satisfazer as necessidades emocionais. A terceira diz respeito a se relacionar. Então, a terceira necessidade básica das famílias é se relacionar, e isso está vinculado com os casais. E a quarta necessidade básica é unir. Então, basicamente, aqui é proteger, necessidades emocionais. A terceira é se relacionar e a quarta é unir. E com base nessas quatro necessidades, vem os vínculos com cada lugar e ao que cada lugar está vinculado. Então, o primeiro filho, ele está relacionado com a primeira necessidade. E quando a gente fala a primeira necessidade, a necessidade de proteção, a gente vê que essa necessidade de proteção, sistemicamente, ela é suprida pela figura paterna, ela é suprida pelo masculino, ela é suprida pelo pai. Então, o primeiro filho tem uma tendência muito grande a ter um vínculo ou uma identificação com o pai. O primeiro filho, ele está muito relacionado com o pai. Ele pode, aqui, por essa vinculação com o pai, estar numa postura de repetir ou de compensar as questões do pai. Quer dizer, ele pode aqui trazer e reviver na vida dele as mesmas questões e crenças que o pai traz, ou ele vai falar o que está oculto. Olá, Neuza, bem-vinda. Só vou colocar. Tudo bem, minha filha? Seja muito bem-vinda. Só vou ativar aqui o mudo de quem está ligado para a gente poder para a gente poder depois assistir direitinho a gravação. Chegou também a Rita, bem-vinda, Rita, boa tarde. Boa tarde. Muito bem-vinda. Chegaram bem no comecinho, né? Então aqui eu fiz uma pequena introdução e estou começando aqui a colocar o posicionamento de cada filho e o que cada um representa. Falei aqui do primeiro, que o primeiro filho está relacionado com a primeira necessidade básica da família, que é a necessidade de proteção. Quem representa essa necessidade de proteção da família é o pai. Logo, o primeiro filho, ele geralmente tem um vínculo muito forte com o pai. Ele vai aqui tentar representar o pai numa postura de repetição ou de compensação. Então, vai trazer na própria vida questões muito similares com o pai, repetir os padrões do pai, sobretudo aquilo que está oculto, ou uma postura de compensação. Eu vou fazer o contrário daquilo que meu pai queria, daquilo que meu pai pensava, das crenças que o meu pai tinha. Mas é um vínculo relacionado com o pai. Sistemicamente, é muito comum a dinâmica do primeiro filho estar relacionado com relações anteriores do pai. O primeiro filho representar exclusões de relacionamentos anteriores do pai. O que nos indica que isso acontece é quando esse filho não consegue, especialmente essa filha, não consegue ter um bom relacionamento com a mãe. Então, tem um indício muito forte de que existe um vínculo com a relação anterior do pai, tá? E o primeiro filho, ele geralmente, é muito raro o primeiro filho que não tem vínculo com um relacionamento anterior do pai. É muito comum. O primeiro filho, quando a gente pensa também, é aquele filho que procura atender às expectativas do sistema. Quando vem o primeiro filho, nesse primeiro filho é colocado inconscientemente todas as expectativas do sistema sobre esse primeiro filho. Esse primeiro filho, ele também desenvolve características muito positivas com relação a essas expectativas. Ele se posiciona como uma pessoa que tem mais segurança. O primeiro filho, ele se coloca num lugar mais protetor. É aquela pessoa que geralmente sabe decidir, que muitas vezes é autoritário também nas próprias opiniões que tem. No entanto, é aquela pessoa que tem sempre aquela sensação de eu tenho que, eu devo fazer tal coisa. É aquela pessoa que carrega muito
as necessidades e expectativas do sistema. Então, aquela pessoa que tem aquela sensação que está com peso, está sempre carregando um peso, ela vive a vida dela, mas ela não consegue muitas vezes viver aquilo que ela deseja, sem ficar extremamente preocupada com as expectativas do sistema, das outras pessoas que estão na volta dela. Porque justamente para essa pessoa, para esse primeiro filho, veio essa questão das expectativas do sistema. Também o primeiro filho, ele é chamado de príncipe destronado. Por quê? Porque era o príncipe até nascer o segundo. Quando nasceu o segundo, perdeu o trono. Então, muitas vezes aqui existe uma frustração e às vezes também uma competição com os outros irmãos por aquela sensação de aquilo que eu tinha e eu perdi. Aquilo que eu tinha e depois mudou. Aquilo que eu tinha e depois não consegui mais não foi mais possível ter aquela mesma coisa. Há uma tendência nesses filhos também de serem os mais criativos, eles serem muito criativos, eles fazerem um bom uso da sua criatividade. Eles são aquelas pessoas que têm uma facilidade para consertar coisas, para produzir coisas, para expressarem talentos e dons relacionados com a criatividade. Os primeiros filhos, tá? Eles são muito preocupados com as normas, as regras, os limites. Eles geralmente são estudiosos, criativos. Porém, quando esses filhos eles estão vivendo o oposto do pai, então eles podem apresentar isso no oposto. Eles não respeitam as regras, eles não respeitam os limites, eles não querem saber de questões relacionadas com o dever. Então, vai ser o 8 ou 80 com essa relação. Se ele está, dependendo de qual é a dinâmica do pai, essa questão do dever, da responsabilidade, das regras e das normas, é uma questão que pesa muito forte no primeiro filho. Ele vai ser o certinho ou ele vai ser aquele todo contrário. Aquele que não quer saber de norma, não quer saber de regra, não quer saber de nada disso. Então, a repetição ou a compensação desses padrões que são muito fortes para o primeiro, tá? O que eu queria trazer um pouco mais aqui do primeiro filho? É que eles podem desenvolver, na vida adulta, um senso de autoexigência muito grande. Eles podem, muitas vezes, não conseguir, por exemplo, progredir, porque eles têm a sensação de que eles nunca são bons o suficiente. Ou de que eles sempre precisam fazer mais, fazer mais, fazer mais. Por quê? Porque como eles têm a informação de que eles precisam atender às expectativas do sistema, eles nunca se sentem prontos o suficiente. E podem desenvolver essa sensação de que nunca está bom o suficiente ou de que eles nunca estão bons o suficiente. E desenvolver essa autocrítica e essa autoexigência, né, muito exagerada mesmo na sua vida, levando que trave muitas vezes a questão da prosperidade, a questão da profissão, né, porque nunca eles se sentem prontos e bons o suficientes. Então, eles sempre precisam mais, mais, mais. E também a questão da proteção. Às vezes são aqueles filhos que eles colocam na postura de protetores, de salvadores, mas eles acabam passando para os demais a imagem de que os outros não são bons o suficiente. Então, como eles aqui querem estar nesse lugar de proteger e de salvar, eles muitas vezes passam para os outros aquela imagem assim, que eu faço o que você não faz, ou de que eu sou melhor ou maior do que você. Então, também pode gerar um conflito na relação dos irmãos por essa questão. O que é essencial para quem está na postura do primeiro filho, para quem está no lugar de primeiro filho, ter em conta, então, para prosperar? A gente, claro que pode ser muitas coisas, né, diante da individualidade de cada um, mas a gente pode partir que os primeiros filhos, os principais vínculos sistêmicos são relacionamentos anteriores dos pais, que geralmente vêm para os primeiros filhos, e a relação com o pai. A relação com o pai, estar e ajustar a relação que tem com o pai. Aprender a se colocar no seu lugar
aprender a tomar o pai sem precisar compensar ou repetir as questões que vêm do pai e estando desde um lugar adulto nessa relação com o pai. Tá? Então, é muito importante que tenha em mente essas duas dinâmicas, que elas vão ser muito representativas na questão da prosperidade, tá? A questão do pai e a questão de relacionamentos anteriores. Vamos falar um pouquinho do segundo filho. Então, o segundo filho, ele está vinculado com a segunda necessidade básica da família, que é a necessidade emocional. E quem supre a necessidade emocional da família? A mãe. Então, o segundo filho, ele está muito vinculado com a mãe. O primeiro filho com o pai, o segundo filho com a mãe. E o segundo filho tem essa tendência a também repetir ou compensar fortemente as questões relacionadas com a mãe, tá? O segundo filho, ele tem uma questão bem interessante que é, ele vai despertar, ele vai manifestar ou as mesmas crenças da mãe ou aquilo que está oculto na mãe, aquilo que a mãe gostaria de ter feito, gostaria de ter vivido, mas não viveu. Esse segundo filho vem e toma para ele, né, as questões relacionadas e vinculadas aqui com a mãe. Tem um lado interessante no segundo filho que, como ele não tem tanto, ele não é tão, entre aspas, visto como o primeiro, quer dizer, ele não tem tanta atenção como o primeiro, logo, ele não tem tantas expectativas e cargas na vida dele como o primeiro, para ele é mais fácil prosperar. Muitas vezes, para o segundo filho, é mais fácil prosperar do que para o primeiro, porque é como se para ele fosse uma coisa mais simples, já que ele não precisa ficar preocupado em atender às expectativas de todas as pessoas. Então, pode ter uma facilidade maior do segundo em prosperar do que em relação com o primeiro. Mas, claro que, dependendo de como está, sobretudo, a relação desse filho com a mãe, porque o vínculo e a lealdade profunda do segundo filho é com a mãe, né? Também pode haver o que viria de pontos negativos, né, do segundo filho é que pode apresentar uma necessidade muito grande de precisar de atenção. O primeiro, ele não tem problema de atenção, porque é aquele que foi visto. Então, ele não tem problema de atenção, mas o segundo tem. O segundo, ele tem a sensação de que para ele nunca os olhares foram os mesmos do que para o primeiro. Então, o segundo filho pode apresentar na vida dele dinâmicas, circunstâncias, eventos, para que ele sempre mostre que ele precisa de atenção. Então, às vezes, não prosperar ou necessitar da ajuda de outros pode ser a forma que o segundo filho encontrou para chamar a atenção. Outras vezes pode ser manifestando outras formas de dinâmicas e de situações, mas para quê? Aquela pessoa que precisa ser vista. Então, ela vai e ela mostra para o sistema que ela precisa ser vista. E isso pode se tornar algo negativo para ela e para o seu próprio desenvolvimento, tá? Pode ir para aquele lugar de conflito. Por esse filho estar, ao mesmo tempo, atendendo às necessidades emocionais, porque lembre-se, filho está vinculado com a mãe, numa necessidade de atender necessidades emocionais. É aquele filho que ele vai muitas vezes se colocar como que no meio dos conflitos, no meio das coisas, no meio das situações, para atender necessidades emocionais aqui do sistema. Então, ele pode trazer, né, e se posicionar na família de uma forma que ele tenta conciliar, mas ele acaba se colocando no meio, ele acaba se colocando no meio das situações. Tá? Então, o que é essencial para o segundo filho poder prosperar é conseguir se posicionar como adulto diante da mãe, liberar-se e respeitar o destino da mãe e honrar o irmão maior. Essas são as três etapas fundamentais, né, e básicas, vamos dizer assim, para que o segundo filho consiga prosperar. Repetindo aqui que a Neuza chegou depois. O segundo filho está relacionado e vinculado com a mãe, né? E então, para ele conseguir prosperar, o ponto de partida é
esse filho conseguir se posicionar como adulto diante da mãe, se liberar e respeitar o destino da mãe e honrar e respeitar o irmão maior, tá? Então, muitas vezes aqui, se esse filho, esse segundo filho, está nesse lugar e nessa necessidade muito profunda de chamar a atenção, dependendo de como manifesta essa necessidade, é ele renunciar a estar nesse lugar, que é um lugar da infância, que é ainda aquele lugar doído que ele tem da infância, de não ter recebido tanto quanto o primeiro recebeu, ok? O terceiro filho. Então, o terceiro filho, ele está relacionado, né, com a terceira necessidade básica da família, que vai ser a necessidade de se relacionar. E se relacionar é uma função de casal. O casal representa o casal é o arquétipo do relacionar-se. Logo, o terceiro filho é aquele filho que toma para si a função de fazer a relação do pai e da mãe dar certo. É aquele filho que tenta recuperar e resgatar a relação do pai e da mãe. É aquele filho que tenta fazer de tudo para que essa relação esteja bem ou esteja o melhor possível. Então, é aquele filho que tem uma tendência ao quê? A se sacrificar. Ele não consegue viver completamente a vida dele, porque ele tem em mente que ele está responsável por essa questão do se relacionar. E ele pode, muitas vezes, colocar para si inconscientemente a missão de fazer o relacionamento do pai e da mãe dar certo, ou colocar-se a culpa porque o relacionamento do pai e da mãe não deu certo. Então, ele fica carregando as questões da relação pai e mãe. Ele carrega na vida dele as questões da relação pai e mãe. Também acontece o quê? No terceiro filho, ele ter a sensação de que ele não encontra o seu lugar. Por quê? O primeiro filho está vinculado com o pai, o segundo está vinculado com a mãe. Aí chegou o terceiro. Puxa, o terceiro a gente vai ter que remanejar de um outro jeito. A gente já tem aquela coisa, o terceiro chegou, vamos ter que ampliar a casa, mudar de casa, botar outra cama, mudar mais as coisas do que estavam antes. Então, o terceiro filho ele vem com essa sensação de que ele precisa fazer o seu lugar, ele precisa encontrar o seu lugar. Ele muitas vezes fica perdido com essa questão de não conseguir se identificar, não ter a segurança do par que o primeiro e o segundo têm. Então, é muito importante que o terceiro filho saiba o quanto é importante ele fazer o seu espaço, ele criar o seu espaço, ele conseguir encontrar o seu lugar e o seu espaço, porque ao mesmo tempo que ele se sente perdido, ele tem um grau de liberdade que é maior. Ele já tem um grau de liberdade que é um pouco maior do que o primeiro e o segundo em termos de dinâmicas. Mas tem essa questão de ele aprender a viver a própria vida, aprender a viver a própria vida. Então, é aquela pessoa que ele tenta viver, ou ela tenta viver a vida dela, mas ao mesmo tempo tem que ficar aqui resolvendo as questões da família de origem, em especial a questão de relacionamento de pai e mãe. Tá? Então, muitas vezes isso pode também estar sendo representado sistemicamente, né, por um excluído que está fazendo parte do sistema, um excluído que está na relação do pai e da mãe, e esse filho, esse terceiro filho, representa esse excluído. Então, sistemicamente, a gente observa que é importante o terceiro filho estar atento a um excluído, fazer um movimento de liberação com relação ao excluído, que diz relação à relação do pai e da mãe, e também que esse filho aprenda a se posicionar como adulto diante do pai e da mãe, tomando pai e mãe e a entidade casal. A entidade casal, e se colocar como pequeno diante da relação de casal do pai e da mãe, para que ele possa estar disponível para suas próprias relações. Porque senão esse terceiro filho ele vai ter dificuldade de ele estar disponível de fato para o seu relacionamento, para a sua família e para suas relações. Porque uma parte dele fica aqui, vinculado com o relacionamento dos pais. Então, para o terceiro filho é a entidade casal. Ele se liberar
de um excluído, que pode estar vinculado, e a segunda questão, ele se colocar como pequeno diante da entidade casal, do relacionamento de casal pai e mãe, para ele poder se liberar e estar presente e disponível nas suas próprias relações, tá? Tudo bem até aqui? Sim? Estão conseguindo compreender? Neuza, só abre teu microfone, Neuza. Eu tenho uma dúvida na questão da posição dos filhos, que nem na minha história. Eu sou, no caso, a quarta do meu pai e a sexta da minha mãe, que a minha mãe já tinha dois, quando ela era viúva, daí casou com meu pai. Como é que faz essa posição dos filhos? Vou chegar aí. Pode ficar tranquila que eu vou falar disso mais no finalzinho, tá? A questão dos filhos. Eu vou deixar aqui a pergunta só porque tem já uma explicação aqui no conteúdo, e aí depois eu volto no teu caso e aí te falo pontualmente, tá bom? Muito bem. Então, vamos falar aqui do quarto. Então, o quarto filho, quando o primeiro filho não nasceu, tem questão de posicionamento também, né? Isso aí. Daí eu já falo mais no finalzinho essa questão dos posicionamentos direitinho para vocês, tá? Mas para que a gente saiba, a função do quarto filho. O quarto filho está relacionado com a quarta necessidade do sistema, da família, que é a união. Então, o quarto filho, ele está relacionado com a questão da união. É aquele filho que tem para si a missão de unir a família. Ele pode fazer isso através de uma personalidade extremamente carismática, amorosa, aquela pessoa que não tem tempo feio, que está sempre querendo conciliar as coisas, mostrar o melhor de si, brincar com todo mundo, ou pode ser que venha a representar a união através de um processo doloroso. É aquele filho que às vezes vai apresentar uma doença, um problema psíquico, alguma situação grave ou mais grave que faz com que a família se una por conta daquela pessoa, por conta daquele irmão. Então, o quarto filho está relacionado com a questão da união e ele pode representar, isso representar na vida dele um destino muito difícil. Se esse filho, a representação da união do presente, que é um reflexo do passado, vem de uma reconciliação de um campo de perpetradores e vítimas, que foi muito marcante aqui nesse sistema, esse filho pode aqui estar apresentando doenças físicas e psíquicas, porque as doenças físicas e psíquicas também representam excluídos e a necessidade de reconciliações dinâmicas, perpetradores e vítimas, sejam elas físicas ou mentais. Então, às vezes o quarto filho, ele vai trazer questões muito duras e muito difíceis na própria vida, que vem de um sistema que são transgeracionais, mas com o objetivo de unir. Então, aquele excluído do passado que não foi visto, vai precisar ser visto através desse irmão. É aquele irmão que vai fazer com que a família se una e que todos olhem o que antes não foi possível ser visto. Então, para quem está nesse lugar, para quem está como quarto filho, é muito importante estar atento às dinâmicas transgeracionais, porque esses filhos, eles estão comumente ligados a campos de vítimas e de perpetradores do sistema. E fazer um processo de liberação do que é transgeracional, para logo poder se ancorar na sua própria vida e no seu presente. Porque, literalmente, são pessoas que não vivem a própria vida. Tem uma dificuldade muito grande de viver a própria vida por uma questão de dinâmica. Então, muitas vezes, os quartos filhos são aqueles que têm os destinos mais difíceis ou mais duros, porque eles estão aqui trazendo as questões transgeracionais que não foram olhadas e eles estão aqui representando aquela pessoa que veio com a missão de unir a família. E essa união não é a união que a gente pensa como união fraterna, pode ser também, mas pode ser aquela união pela dor, não aquela união do amor, mas aquela união pela dor, em função da dor que esse irmão representa, ou em função da situação que esse irmão representa, da dinâmica que ele apresenta,
todo mundo precisa se comunicar. Todo mundo, de repente, precisa se comunicar, nem que seja para falar daquele irmão. Então, é aquele irmão que vem com essa função, tá bom? O quarto lugar. Então, o que é importante para quem está nesse lugar, para prosperar, soltar os campos destruídos de vítimas e perpetradores do sistema, respeitar o destino dos maiores, transgeracionais e logo dos próprios pais, e conseguir se colocar no presente, vivendo a sua vida. Então, esse quarto filho é aquele que mais tem as questões transgeracionais, muitas vezes mais fortes aqui, tá? Mas não é que é mais forte no sentido de que é pior, mas questões que fogem da consciência. São, às vezes, mais difíceis da gente conseguir encontrar, sem conhecimento, um vínculo lógico. Porque é como dizer, nossa, é aquele que recebeu tudo, é aquele que teve tudo, é aquele que o xodózinho da mãe, o xodózinho do pai, mas só dá problema. Então, é aquela pessoa que está vinculada, tá, com essa função de unir a família e que pode ser que esteja vinculado através da dor por conta de dinâmicas transgeracionais, ok? Aí eu quero trazer para vocês agora alguns conceitos assim, como o filho único e o último filho, para que vocês tenham como que é a dinâmica de um filho único e como que é a dinâmica do último filho. Porque muitas vezes eu falo o quarto, mas o quarto não é o último. E aí, como é o quinto, como é o sexto, como é o sétimo? A partir do quarto, o quinto filho, ele começa a representar de novo o primeiro. E assim sucessivamente. Então, o quinto filho, ele vem com a função como se ele fosse o primeiro filho. O sexto filho, ele vem com a função como se ele fosse o segundo filho. O sétimo filho com o terceiro. O oitavo filho com o quarto. E assim sucessivamente. Tá? Então, para que vocês compreendam as funções, tem 4 necessidades básicas e 4 funções específicas que a gente foi identificando desde a parte transgeracional. E a partir do quarto, o quinto começa a repetir os lugares. Então, o quinto vai ter a função do primeiro, conseguiram entender? O sexto do segundo, o sétimo do terceiro e assim por diante. E quando tem um filho só, um filho único, o filho único é aquele tido como o rei da casa. Então, o filho único puxa, é para uma pessoa cobrir todas as necessidades dos dois sistemas. Esse filho único, ele recebe muito, mas ao mesmo tempo ele tem e ele desenvolve, né, algumas características que podem ser difíceis dependendo do contexto de cada sistema, claro. Mas o filho único é aquele que é o rei da casa, mas também o responsável por cobrir as necessidades dos dois sistemas. É uma pessoa que geralmente se dá muito bem no mundo dos adultos, porque é uma pessoa que conviveu com adultos, é uma criança que ficou fazendo parte aí de adultos, do mundo dos adultos. Então, é uma pessoa, um adulto que tem a tendência a se dar muito bem no campo dos adultos de uma forma natural, de uma forma simples, como sendo algo natural dele mesmo, como uma característica que carrega, né? Mas ele tem uma tendência a ter uma autoestima alta, a desenvolver o perfeccionismo, né? E também ele traz algumas características do primeiro filho, que é a proteção, que é o senso de dever, que é do primeiro filho, que é cumprir com as expectativas dos pais. E ele também tem como características negativas, ele pode ser aquele considerado mimado, né? Então, aquela pessoa mimada, muito caprichosa no sentido de mimada mesmo, e tem uma baixa tolerância à frustração. Então, não conseguiu desenvolver, né, essa questão de lidar com a frustração de uma forma saudável, tem uma baixa tolerância à frustração. E o menor que a gente diz é o último. O último filho, ele tem a função assim de filho único, de primeiro, e tem características específicas do último também, do último filho. Então, o último filho, que a gente pode dizer o menor, é também considerado o bebê da casa. Então, o menor, o último, eles geralmente se tratam assim de pessoas mais otimistas, são pessoas que receberam muita atenção, têm uma tendência a serem independentes, carinhosos, sociais, porque eles receberam muito, eles já tiveram
muitos tratos aqui que outros irmãos foram indo meio que no aprendizado, e esse último já recebeu várias coisas de uma maneira muito mais simples, de uma maneira muito mais fácil, com mais liberdade. Mas o que tem de características não tão positivas assim dos últimos filhos? É que eles são muito indisciplinados. Trabalhar com questão de limites para os últimos filhos geralmente é mais desafiador. Eles são considerados mais travessos, mais inconsequentes, né? Eles tomam vantagem das situações. Então, o último é aquele considerado meio que o eterno bebê, o bebezão, assim, né? Então, ele é carinhoso, ele é social, ele é querido, ele é divertido, mas também tem essa dificuldade que pode, né, lá na vida adulta e na vida profissional, trazer consequências que é não ter disciplina, não conseguir desenvolver disciplina, não conseguir se responsabilizar, não conseguir dar passos de adulto, porque ele fica naquela postura de eterno bebê, ok? Até aqui, tudo bem com o conteúdo, com aquilo que foi falado? Sim? Conseguiram identificar mais ou menos aí, vocês, na família de vocês, se bateu algumas coisas, algumas características? Sim? Bacana. Então, agora eu quero falar para vocês dos posicionamentos, né? Dos posicionamentos. Então, muitas vezes, né, quando a gente considera esses lugares, primeiro, segundo, terceiro, quarto, é a ordem cronológica, a ordem de entrada no sistema. Agora, se, por exemplo, eu nasci, minha irmã nasceu, morreu um filho e eu nasci. Eu estou no lugar aqui do sistema como terceiro, eu sou o terceiro, a gente já sabe que considera os abortos, né, nesse lugar, nessa linha cronológica. Então, eu sou o terceiro, mas posso ter traços do segundo. E posso trazer características do segundo, porque eu estou no terceiro como função, então a minha função é do terceiro, mas eu posso ocupar o lugar do segundo também. E é por isso que muitas vezes, quando a gente ocupa um lugar que não é nosso, quando a gente traz aqui e ocupa energeticamente um lugar que não é nosso, como as coisas ficam muito confusas. Porque do mesmo jeito que a gente nasce com uma função específica no nosso lugar, a gente tem os recursos para lidar com aquela função. A gente tem desenvolvido em nós os recursos para a gente atuar da melhor forma possível naquela função. E aí vocês viram que cada função tem os pontos positivos e tem os pontos de melhoria, que a gente chama pontos negativos. E quando a gente está num lugar, mas ocupando energeticamente um outro, fica aquela confusão. Eu já não consigo me concentrar naquilo que é meu, melhorar aquilo que é meu. Eu fico atendendo expectativas que não são minhas, que não pertencem a mim. E por isso que quando a gente não está no nosso lugar, também acontece muita confusão na questão da gente conseguir estar ancorados na força necessária para a gente prosperar, para a gente ir adiante, para a gente alcançar aquilo que a gente deseja, tá? Então, tem esse lugar cronológico. Quando a gente fala de famílias mistas, quer dizer, a gente tem todos os irmãos, não existem meio-irmãos, né? Todos os irmãos são irmãos legítimos, desde a perspectiva das novas constelações. Mas a gente olha primeiro o nosso lugar com pai e mãe biológicos, e logo a gente vai ter características e traços do nosso lugar da família mista. Então, por exemplo, do meu pai e da minha mãe biológicos, eu sou a primeira. Do meu pai e da minha mãe biológicos, eu sou a primeira. O primeiro, ele tem essa característica, né? As características do primeiro, a característica de proteção, tem uma característica de liderança, tem uma característica de se colocar, às vezes, como maior nas outras relações. Mas na família mista, na família mista que eu digo, a minha mãe já tinha tido um casamento anterior e meu pai já tinha tido um casamento anterior. Então, eu olho pelo lugar, pela ordem cronológica de entrada, quer dizer o quê? Pela idade. Então, pela idade, eu sou a sexta. Pela idade, eu sou a sexta. Então, na família mista, eu sou a sexta. E eu vou ter características de quem como sexta? Como sexta, eu tenho características de quem? Do segundo, exatamente.
Então, eu trago aqui, primeiro, as características do primeiro lugar e logo as características do segundo, que me dizem o quê? O vínculo com a mãe. Que faz todo sentido. Na minha vida e na minha história faz todo sentido. Então, quer dizer, muitas vezes eu não consigo adotar as minhas características do meu primeiro lugar, que seria uma postura de liderança, de produção, porque eu estou vivendo muito mais o meu lugar de sexta. Então, o primeiro lugar que eu considero é pai e mãe biológicos. E eu sei que tem um lugar pela entrada, pela ordem de entrada. Então, com os meus pais biológicos, eu sou a primeira. Mas eu também sou a sexta irmã, tá? E eu tenho características dos dois. Tenho características de primeiro, tenho características de sexta, que é o segundo. Para Osana que entrou depois, de repente, tá uma salada de fruta, Osana, mas depois tu vai assistir, tu vai entender direitinho, tá? Foi explicado bem, passo a passo, para conseguir compreender. E aí a gente consegue ver que tem características e potenciais, né? Potenciais que a gente tem de estar nessa função e pontos a melhorar de quando a gente está nessa função. Então, eu vejo que muitas vezes eu fiquei com medo de estar numa postura de liderança ou de estar numa postura de me colocar como primeiro, como grande, porque eu tinha medo de desonrar os meus irmãos. Eu tinha medo de parecer grande diante dos meus irmãos. Eu tinha medo de faltar com algum tipo de respeito. E, inclusive, com o meu primeiro irmão, durante muito tempo, era assim. Ah, sim. Mas olha que interessante, eu tinha característica de segunda na família. Então, o segundo compete com o primeiro. O segundo compete com o primeiro. E é bem assim. Então, quando a gente vai observando e encontrando aqui o nosso lugar, puxa, você vai percebendo que tanto a forma que você se posiciona, como a forma que os teus irmãos se posicionam, é uma forma programada. É uma forma programada. E eu só fico com mais possibilidades de eu tomar para mim as características e funções que eu identifico que eu tenho força, eu identifico que eu sou boa naquilo, eu identifico que realmente aquilo faz parte de mim, eu me tomo e me apodero disso, que faz parte da minha função, e a partir daqui, desde um lugar de humildade com os meus irmãos, desde um lugar de compreensão, eu consigo soltar o julgamento com os meus irmãos, eu consigo viver a minha vida, soltar o julgamento e agradecer, porque realmente cada um está fazendo aquilo que pode, aquilo que dá conta, né? Com os abortos é a mesma coisa, cada aborto tem um lugar, e os abortos são pela ordem cronológica. Então, se tem primeiro filho, segundo filho, o terceiro abortou, o terceiro foi um aborto, o quarto foi nascido. O quarto, aquele que vem depois do aborto, ele geralmente ocupa o lugar energético do anterior. Ele geralmente ocupa o lugar energético do anterior, tá? Aí a gente lembra os lugares. O quarto filho, como é aquele que tem a missão de unir a família, pode ter uma tendência desse quarto filho também representar os abortos. Por quê? Porque o quarto filho é aquele que tem a missão de unir a família e de mostrar aquele que está sendo excluído. Tá? Mas os abortos considera igualzinho. Então tem o primeiro, o segundo, o terceiro é o aborto, depois o próximo nasceu é o quarto. Então ele vai ter a função do quarto, mas ele pode ter características de terceiro, porque ele vai ocupar o lugar energético do irmão abortado, de uma maneira inconsciente. Então, por isso a importância de poder dissociar e estar no seu lugar, estar somente aqui no seu lugar, e aqui a gente consegue encontrar um lugar de força, tá? Dúvidas? Mais dúvidas? Vocês conseguiram compreender essa questão das funções? Deixa eu ver, a Ariela tinha colocado. Quando o primeiro filho não nasceu, o primeiro vivo ocupa a dinâmica do segundo do primeiro. Ah, ok, isso aí. Então, ele tem a função do segundo, mas ele ocupa também o primeiro. Entende? Ele ocupa, a função dele é do segundo. Do segundo é que ele tem força.
Então, muitas vezes é aquele filho, nesse caso, que fica, sabe, aquele tipo meio estropiado na vida, que não consegue, por quê? Porque ele está tentando ficar em lugar de primeiro, quando ele não é o primeiro. Ele não dá conta de ser o primeiro. E isso para ele é muito pesado. Quem tem o recurso para dar conta das expectativas do sistema é o primeiro. Quando o segundo tenta dar conta das expectativas do primeiro, ele não consegue ir adiante, porque é muito pesado para ele. O recurso dele não é para ele dar conta das expectativas do sistema. O recurso para ele está associado a crescer e desenvolver os recursos através da liberação da mãe, das questões vinculadas com a mãe, e ele crescer e se posicionar. É o filho que tem mais liberdade para prosperar, muitas vezes mais liberdade do que o primeiro. Só que ele não consegue fazer isso se ele acha que ele é o primeiro, ou ele está tomando o lugar do primeiro. Porque é aquela coisa, é uma carga, como se fosse assim, ele não tem a estrutura para carregar aquela. O primeiro tem, o segundo não tem. Ele tem outro tipo de estrutura, outro tipo de função, outro tipo de objetivo. E é por isso que quando cada um está no seu lugarzinho, as coisas funcionam muito melhor, muito mais fácil. Porque cada um está fazendo uso da força e do recurso que tem, que é inato, que está, que nasceu com aquilo, que veio, vamos dizer assim, com essa, entre aspas, missão. É o recurso natural que a pessoa já tem. Então, quando eu me coloco aqui no meu lugar, eu começo a me dar conta. Ah, esse é o meu recurso, esse é o meu lugar, esse é o meu recurso. E o primeiro lugar que é importante a gente observar é o lugar com relação à família de origem de pais biológicos, pai e mãe biológicos. Logo, com relação às famílias mistas. Então, quem tem e está aqui nas famílias mistas pode dizer que tem dois lugares, duas funções e traz sim as características muito fortes dos dois lugares, tá? Primeiro, pai e mãe biológicos e segundo, da família mista. Dúvidas? Carinha de vocês, perplexos. Dúvidas. É um conteúdo um pouquinho novo, talvez, né? Mas ele é muito bacana da gente se perceber e, sobretudo, a gente se encontrar. Nós nos encontrarmos, estarmos no nosso lugar e, sobretudo, nós aprendermos a não julgar e deixarmos os nossos irmãos serem quem eles são. Porque cada um vem e olha para a vida carregando questões diferentes. Na mesma família, os destinos dos irmãos são muito diferentes. Muito diferentes. Sim, Cleusa. Morgana, agora eu consegui compreender. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, não muito tempo, que o primeiro filho da mamãe era um aborto. E eu sempre me considerava a terceira. E eu agia realmente como a terceira filha. E ali eu perdi as minhas forças. E agora eu consegui compreender que eu sou a quarta. E agora faz muito sentido dentro de mim que eu estava no lugar errado. E que eu consegui me enxergar dentro de mim como a quarta filha. Todas as características da quarta filha fazem muito mais sentido para mim. Como se fosse que caísse uma chave, virasse uma ficha muito grande dentro de mim. E, inclusive a gente está com um processo de herança, dividindo a herança que papai deixou, e há e tudo isso está acontecendo no meu sistema familiar de origem, porque todos estamos fora do lugar. Então está acontecendo muita discórdia entre os irmãos dentro do inventário. Um não concorda, um quer mandar mais que o outro, os mais novos vêm e querem tirar os mais velhos do lugar, tudo inconsciente. E eu percebi muito o que você explicou hoje, faz total sentido para nós, para o meu sistema familiar.
o que está acontecendo. Agora eu consegui meio não, eu consegui compreender o porquê, porque todos estamos fora do lugar. Estamos carregando inconscientemente uma função que não é nossa, e ali nós perdemos a força. Sem dúvida. É muito É, interessante quando é a gente acessa. muito, muito, muito interessante. Isso fez muito sentido para mim agora. Bacana, Cleusa. E aí você Muito vê bom, muito obrigada. isso, a função do quarto, a possibilidade da vinculação com excluídos e com questões do passado, e quem sabe isso está vinculado, né, conflitos aí do inventário, inclusive. Então, é interessante de ir observando como as coisas vão se encaixando. Sim, Ali você pode fazer um movimento sistêmico, seguramente colocando um excluído que está relacionado com esse tema do sim. inventário. E, se já não fez, né, um processo de inclusão para esse irmão, se colocando no lugar. Porque no momento que uma pessoa se coloca no lugar, não tem como os outros não se moverem. É E, inevitável, isso. invisível e a todos. Então, no momento que eu dou um passinho para o lado, eu estou no lugar de segunda, sua terceira, eu dou um passinho para o lado e eu tomo o meu lugar, os outros vão precisar dar um passinho para o lado também. E aí E, cada um começa a ir para o seu lugar. Cada um e, começa a ir para o seu. isso. Inclusive, agora eu percebi muito forte que há um excluído dentro do sistema que não foi visto, porque mamãe teve o mesmo problema, apenas repetiu quando houve o inventário na família dela, que são as mesmas terras que hoje está sendo feito inventário por nós. Uhum. Sim, sim, Então, sim. essa terra era uma herança da mamãe, que inclusive eles tiveram muitos problemas entre irmãos. E agora eu percebi que isso está se repetindo novamente na outra geração, que são os filhos da mamãe. Ok, então quando a Então, gente são é repetição de brigas de irmãos nas. isso, Então, sim, é sistêmico e sim, seguramente tem questões com excluídos. Então, ali eu colocaria para ti assim, nem o excluído que está relacionado com o conflito do inventário, mas pode ser também. Mas o excluído que está relacionado e vinculado com os irmãos, com a dinâmica de conflito entre os irmãos, que pode ser um, pode ser mais que um. Mas, sem sombra de dúvida, existem um ou mais excluídos que estão envolvidos aí, tá? Que estão envolvidos aí. é. E eu vou olhar com muito, muito respeito como quarta filha para essa questão, para que eu veja que se eu ir para o meu lugar certo, eles também, os meus irmãos, vão dar um passinho para o lado, vão ceder um pouco, como somos em 8, cada um cedendo um pouco, cada um vai para o seu lugar. Uhum, sem dúvida, Então, minha querida. foi de grande valia hoje para mim. Muito obrigada. Obrigada também, Cleo. Gratidão. Mais alguma dúvida, minhas queridas? Alguma colocação que vocês gostariam de trazer? Ficou claro para vocês as funções, as características, os lugares? Vocês conseguem se localizar hoje? Qual é o lugar de vocês? Vocês conseguem localizar os irmãos de vocês dentro dessas dinâmicas? Sim, fala, né? Então, Morgana, consciente, assim, você sabe o teu lugar, né, dos irmãos, mas se tem aborto que você não sabe. A gente considera desde aquilo que a gente sabe. A gente considera desde aquilo que a gente sabe. Não tem como a gente, né, querer falar de um lugar que realmente a gente não sabe, não tem conhecimento. Às vezes pode ser que é para ser assim mesmo, que não tenha necessidade da gente saber. E a gente pode ser que esteja no nosso lugar, quem sabe a gente esteja ocupando o lugar energético de alguém, isso se expressa nas nossas características, mas tudo aquilo que é essencial para nós sabermos, a gente vai em algum momento saber. E é o momento que a gente estiver pronto.
Então, se nesse momento o lugar que você sabe é esse é o lugar certo para você nesse momento. É ali que você vai conseguir entrar e sentir a tua força. Se futuramente você estiver pronta, tiver surgir alguma coisa, aí vai ser um outro momento. Mas não tem como a gente falar daquilo que a gente não tem como saber, né? O que sim tem são exercícios sistêmicos que nos ajudam a gente olhar qual é o nosso lugar, né? Então, exercícios sistêmicos de conexão com o nosso próprio guia, e a gente vai perguntando: eu sou a primeira, eu sou a segunda, eu sou a terceira, eu sou a quarta, eu sou a quinta, e aí a gente pode encontrar ali o nosso lugar. Mas é um exercício que precisa que a gente esteja, né, com um pouquinho de treinamento, com eu conseguir localizar essa resposta do sim e do não. Tem pessoas que fazem isso muito facilmente, fazer um pouquinho de treinamento só, e o sim você vai para frente, o não você vai para trás. Que ele é um teste, né, um exercício simples, mas que você consegue ir treinando ele. Então, você faz um processo de centramento e logo você testa algumas vezes. Por exemplo, eu testo falando uma coisa óbvia: meu nome é Morgana. Se eu vou para frente, sim. E logo depois eu falo, mas um outro nome. O meu nome é Maria. Traz. Se eu vou para trás. Então, dessa forma, eu vou testando 2, 3, 4 vezes com coisas óbvias que o sim não tem dúvida desse sim e não vai ter dúvida desse não, para você ir testando esse guia biológico através do teu corpo. E no momento que você gerou esse processo de teste, de confiança nesse teu guia biológico, aí você faz o exercício. Eu sou a primeira, eu sou a segunda, eu sou a terceira, e aí você vai encontrar o teu lugar. Ok. No momento para frente, você vai encontrar o teu lugar, tá? É uma forma de você fazer. Tá bom. Gratidão. Obrigada também, querida. Rosana, Morgana, no caso, ah, no exercício da minha filha, que eu fiz para ela, mostrou que ela teve um gêmeo evanescente, era um menino. E, no caso, ela ficaria como a terceira? No caso, ela é a terceira, né? O gêmeo evanescente viria antes dela ou viria depois? viria antes. Viria antes. Antes dela. Sim. Sempre viria antes. Tanto Viria. menino quanto menina ou diferente? Ah, tá. A gente considera Tá bem. nascimento dos gêmeos, aquele que nasceu antes, né? Mesmo que seja uns segundinhos antes, é aquele que está num lugar anterior, né? Nasceu antes que o outro. No caso desse gêmeo, também ele teve um processo de partida. Ele partiu antes, ele teve um movimento antes de saída, no caso de desintegração do útero da mãe. Então ele fica aqui como primeiro, logo depois ela, logo depois ela. Tá bem, obrigada. Ali no caso dos gêmeos, a gente vê que são praticamente um mesmo lugar, né, que ocupa. Quando a gente fala de gêmeos ali, embora, claro que possam ter dinâmicas distintas, mas os gêmeos, eles compartem destinos muito parecidos, os irmãos gêmeos. Então, ali ela pode ter um lugar diferente, mas eles se entrelaçam. Os destinos deles se entrelaçam. Ela tem um lugar, o gêmeo tem outro lugar, mas os destinos deles se entrelaçam. Como assim? Sim, se No caso entrelaçam. do gêmeo evanescente? Isso, no sentido de que tem muita similaridade, digamos, entre questões do destino mesmo, dos dois. Existiu uma vinculação muito forte, muito forte.
entre os dois, quando a pessoa tem ali um gêmeo evanescente, dependendo de quanto tempo foi e quanto distante estavam, né, os saquinhos gestacionais, eles tiveram mais ou menos interação. Então, segundo os estudiosos, quanto mais próximos estão os sacos gestacionais, maior é a interação e maior é a vinculação que eles têm. Quanto mais distantes, tem um pouquinho mais de liberdade, entre aspas, assim, de destino. Mas ainda são dois serizinhos que compartilharam ali, né, um mesmo espaço durante um determinado período de tempo, né? Então, eles têm questões que eles vão ficar unidos, eles ficam unidos. É mais nesse sentido. É importante ter essa questão da liberação para que a irmã que fica não siga o destino do irmão que morreu. Então, ter essa consciência de liberação. Então, você, como mãe, através de um exercício, acolhendo esse filho, considerando o lugar desse filho, e também logo dizendo: você, filho, é a Radija? Radija, Mari, é a Mari. Mari. Então, você, filho, Marian é a Mari. Você é você, a Marian é a Mari. E os dois, né, terem o seu lugar. Os dois terem o seu lugar. Obrigada, Margarida. Obrigada também. Deixa eu ver aqui o que a Mariana coloca. Quando os atritos se repetem por várias gerações. Aqui é interessante observar, assim, que a gente já viu na própria dinâmica, né, que tem os irmãos que eles estão vinculados com o pai, os irmãos que estão mais vinculados com a mãe. Então, os irmãos, eles entram em atrito geralmente porque um está defendendo as crenças e a percepção do pai e o outro está defendendo as crenças e a percepção da mãe. Então, muitas vezes, os conflitos entre os irmãos representam os conflitos vividos ou negados dos próprios pais. Então, os pais se omitem de ter conflitos e os filhos conflitam entre eles. Aquele que está vinculado com o pai com aquele que está vinculado com a mãe. Cada um se olha, mas no fundo vê o pai ou vê a mãe, vê o opositor que ele tem diante dele. Então, na relação com os isso é uma coisa. E outra que pode ser a questão dos excluídos. Questão de excluídos. Então, excluídos de quê? De irmãos, de tios. Por exemplo, o pai e a mãe podem viver conflitos muito grandes na relação, porque a mãe ou o pai estão vinculados com um excluído que impedem que um olhe para o outro na relação de casal. E os filhos podem trazer pela vinculação com a mãe aquele excluído, pela vinculação com o pai aquele excluído. Então, a causa dos conflitos originais, elas podem vir de excluídos que não foram olhados no sistema. Entende? Então, aqui um exercício interessante de fazer é saber que as brigas entre os irmãos, elas também representam não ter tomado pai e mãe. Então, fazer um exercício voltado para pai e mãe logo depois de ter feito um exercício de inclusão dos excluídos que estão vinculados com essa briga, com esse conflito. Então, a gente pode colocar no campo, por exemplo, uma representação para você, para quem for, e uma representação para os excluídos, para o excluído ou os excluídos que estão vinculados no conflito entre os irmãos. E o campo vai direcionando o que é, né? Podem ser abortos, podem ser assassinatos do passado, podem ser crimes secretos, podem ser N possibilidades. Mas que remete sempre a isso. São excluídos que estão vinculados com o pai e a mãe. E esses vínculos geram a compensação dos filhos. Então, aquele filho que está vinculado com o pai está vinculado com aquele excluído, aquele filho que está vinculado com a mãe está vinculado com aquele excluído também.
Então, sugiro este exercício, minha querida. A gente pode colocar no campo de forma simples, tá? Realmente colocando qual é a nossa intenção ali no campo. Sabendo que tem o excluído, qual é o excluído vinculado a tal situação. Esse campo é muito generoso para nós, quando a gente está numa postura de humildade, numa postura correta, né? Não querendo ir lá xeretar o passado, não querendo ir lá descobrir nada, mas simplesmente, né, uma postura de humildade com o intuito de melhorar as nossas relações, melhorar de eu estar no meu lugar, de eu me colocar como pequena, né, diante desses conflitos. Ok? Então, também, minhas queridas, por hoje era isso, para esse encontro. Agradeço muito a presença de vocês, o carinho, a atenção. E a gente vai se comunicando aí para um próximo também, tá bom? Um beijo grande, fiquem bem, um excelente sábado para vocês. Tchau, tchau.